Obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que, em primeiro lugar, cumprimente cordialmente o Sr. Engenheiro Pedro Serra, personalidade que é bem conhecida e de reputada competência neste domínio, como, aliás, tivemos ocasião de observar na excelente exposição que aqui nos colocou sobre esta matéria. E à medida que vamos ouvindo os peritos e as pessoas que mais sabem por esta matéria, que eu concordo com aquilo que têm vindo a dizer, e nomeadamente uma afirmação que fez agora no fim, começando do fim, dizendo que esta convenção tem sido muito benéfica para ambos os países, mas sobretudo para Portugal. Nós às vezes pensamos, quando não estamos no domínio bem das matérias, que fazendo uma revisão de um instrumento de convenção ou de acordo, que resolvemos todos os males. Não é verdade. Cada vez mais me convenço que não é esse o caminho. E utilizando, inclusivamente, usando a própria argumentação que o Sr. Engenheiro aqui deixou. De facto, a Convenção tem sido benéfica para ambos os países. Há problemas na Convenção, mas eu acho que suspender a Convenção ou pedir a revisão global da Convenção é um risco imenso, porque acho que poderia a Espanha ficar numa situação de voltar a criar problemas e de voltar a criar situações constrangedoras, sobretudo para Portugal, porque eles é que têm mais pressão, como o Sr. Engenheiro diz, porque chove menos em Espanha, há mais dificuldades em Espanha do que existem em Portugal. E daí entendermos que, de facto, temos que olhar para esta matéria com muito cuidado, muita atenção e, sobretudo, ir fazendo aperfeiçoamentos, como têm sido feitos até agora, a que as coisas funcionem melhor. Nós sabemos que a Convenção tem uma omissão que é muito focada aqui nas nossas reuniões e nestas audições, que é a questão dos caudais diários, ou seja, que seria preferível um caudal diário. Eu creio que devemos fazer um esforço nesse sentido. Assim como sabemos que, relativamente quer aos estuários, quer a outras questões, tem que haver uma medida de compreensão entre ambas as partes, porque, de facto, a questão do Guadiana é uma questão que efetivamente, Espanha pode fazer vincar, dizendo que, bem, para resolver o problema que vocês querem, vocês têm que resolver também este. E já estão preparados para isso, não estão? E, portanto, eu creio que tem sido muito útil esta nossa visão e, portanto, gostaria de saber a opinião do Sr. Engenheiro sobre esta visão de irmos aperfeiçoando em vez de estarmos a querer impor uma posição mais radical, digamos assim, mais dura sobre esta matéria. Depois gostava de perguntar também ao Sr. Engenheiro apenas duas últimas questões. Hoje em dia surgem situações que se calhar até nem têm muito a ver com a Convenção, mas que afetam a gestão, digamos assim, dos recursos hídricos abrangidos pela Convenção, designadamente a questão de empreendimentos que podem pôr em causa a qualidade das massas de água que são partilhadas por ambos os países. Eu refiro-me, por exemplo, à questão das minas de urânio, da retrotilho, que se situam a cerca de 30, 40 km da nossa fronteira de Almeida com Salamanca, e em que um dos afluentes do Douro Internacional, que é o Ieltes, poderá ser afetado gravemente a sua qualidade de água, que vai desaguar exatamente no Tejo Internacional que partilhamos com a Espanha, na fronteira com a Espanha. E relativamente a esse empreendimento, se porventura deveria a Convenção também já ter alguma matéria no sentido de acautelar a feitura deste empreendimento sem um acordo prévio ou sem uma consideração prévia por ambos os países e dos impactos que esses empreendimentos poderiam ter na qualidade das massas de água. Depois temos um caso que já é recorrente, que já é falado, há muitos anos que é falado, e que de facto afeta a qualidade da água do Rio Tejo, que é a central nuclear de Almará, e que efetivamente está fora desta matéria, mas também faz parte das preocupações que têm a ver com este tipo de empreendimentos que poderão ser, enfim, que pressionam e poderão ser muito complicados relativamente à qualidade da água que é partilhada por ambos os países.
Finalmente, uma última questão, que é a questão da poluição. O Tejo, e está devidamente comprovado, o Tejo, sobretudo o Tejo, chega poluído e bastante poluído a Portugal. E se deveria haver ou não também uma monitorização ou uma forma acordada por ambos os países de ir verificando e monitorizando este tipo de atentado que é feito aos caudais que são fornecidos a Portugal. E, finalmente, a questão dos transvases. Eu creio que uma das coisas que cria muita pressão sobre os caudais originais deste rio, aliás, nós sabemos que o Tejo tem muitos transvases, sobretudo para sul, fornece muita água a sul, em Espanha, e eu creio que a política de transvases em Portugal foi sempre mais moderada, ou seja, Portugal, não sei se o Sr. Engenheiro confirma esta tese ou não, que nós nunca tivemos sempre evitámos uma política de transvases muito forte, porquanto ela poderia prejudicar as negociações com a Espanha, ou seja, nós pedíamos à Espanha que não retirasse, que não desviasse caudais, sobretudo do rio do Tejo e do Douro. Eu lembro-me de uma polémica que houve há 20 anos ou 30 anos, que lembro-me até que queriam desviar a água diretamente do Douro, exatamente em 93, para a bacia do Guadalquivir. E isso deu uma grande polémica e, de facto, foi evitado. Portugal, efetivamente, não tem grandes transvases entre as suas bacias hidrográficas. Eu francamente, conheço uma que vem do Coa para o Zezer, e depois há a questão do Alqueva, que o Alqueva, enfim, é mais para regadio e que está a fornecer, e pode fornecer o Sado, a bacia do Sado, ou assim, está bastante pressionado. Mas, de facto, nós temos sido muito moderados nessa matéria. Acha, Sr. Engenheiro, ou podia dar-nos a sua visão sobre se esta matéria devia... Vou já terminar. Que sobre esta matéria também deveria haver algum cuidado nas negociações com ambos os países e deveria fazer parte da agenda das negociações em ambos os países. Obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua vinda aqui e pela magnífica exposição e os conselhos que nos pode dar nesta matéria.